parado olhando para o nada, sentindo que está travado na vida? Aquela sensação de que você quer mudar, melhorar, conquistar, mas alguma força invisível te segura? Pois é, essa força tem nome. É a versão fraca de você mesmo. Aquela parte que adora conforto, que vive adiando, que inventa desculpas mais rápido do que você consegue pensar. E se você quer mesmo se transformar, não tem outro caminho. Essa versão precisa morrer. Os estoicos diziam que o domínio de si mesmo é a verdadeira liberdade. Então, respira fundo, porque hoje é o dia em que você vai enterrar de vez essa parte frágil que só atrasa sua vida. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like e comenta aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que estou no caminho certo e fortalece nossa comunidade de irmãos estoicos. Sabe qual o erro mais comum de quem quer crescer? Esperar. Esperar o momento certo, o clima ideal, a inspiração divina. Só que isso nunca chega. A vida não vai parar para te dar tempo, e o mundo não vai te oferecer condições perfeitas. O crescimento mora onde há desconforto. Enquanto você estiver buscando só aquilo que é fácil, que não dói, que não exige, vai continuar alimentando o lado mais fraco de si mesmo. Não existe evolução dentro de uma zona de conforto. A borboleta só vira borboleta depois de um aperto danado dentro do casulo. Com a gente é igual. Então, como matar essa versão fraca? Começa pelo simples, enfrentando o que você sempre evita. Acordar mais cedo, tomar aquele banho frio, levantar da cama mesmo quando o corpo implora, por mais 5 minutinhos. A mente grita, fica, mas você diz, vou. A cada pequena decisão, você constrói ou destrói o seu próprio caráter. A disciplina não nasce do nada, ela é esculpida no atrito diário entre o que você quer agora e o que você quer para a vida. E sabe o que os estoicos faziam? Eles treinavam essa resistência todos os dias, em pequenos atos, porque sabiam que o mundo não ia facilitar. Tem gente que acha que se proteger da dor é viver bem. Mas é o contrário. Quanto mais você foge da dor, mais fraco você se torna. O desconforto, por mais desagradável que pareça, é um presente disfarçado. Ele revela quem você realmente é. Quer um exemplo? Vá até a academia mesmo cansado. Comece uma conversa difícil com alguém que você costuma evitar. Fale em público mesmo tremendo por dentro. Tudo isso parece uma tortura no início, mas depois você sai mais forte do que entrou. Não porque o medo sumiu, mas porque você agiu apesar dele. E quando você muda a forma como encara o desconforto, o jogo vira. O que antes parecia um obstáculo, vira oportunidade. Aquele pensamento não consigo, vira como eu posso fazer isso? Aquela voz interna que sussurra, isso tá difícil demais, começa a ser calada por outra que grita, isso vai me tornar melhor. É aqui que mora a virada de chave. Sua mentalidade define o mundo ao seu redor. E quando você assume que dor, medo e desconforto são parte da jornada, você para de brigar com a realidade e começa a dançar com ela. Como disse Marco Aurélio, o fogo prova o ouro e a adversidade prova o homem. Quer dar um salto real na sua força interior? Então testa isso, vive um dia inteiro como um verdadeiro estoico. Mas não falo só de ler frases bonitas ou ficar filosofando. É viver mesmo. Tira os excessos, corta as distrações, evita tudo que é conforto gratuito. Nada de sofá, nada de celular, nada de comida exagerada. Vive só com o necessário. Caminha bastante, enfrenta o silêncio, olha para dentro. A primeira sensação é de vazio, mas logo depois vem uma clareza absurda. Você percebe o quanto vive cercado de coisas que só te enfraquecem. E esse choque de realidade, meu amigo, isso tem um poder que pouca gente conhece. É que a gente vive como se precisasse de tudo, o tempo todo. E aí, quando falta algo, a mente já entra em pânico. Mas os estoicos treinavam o oposto. Ficavam sem de propósito para fortalecer o espírito. Sêneca fazia isso direto. Comia pão duro, dormia no chão, tudo para lembrar a si mesmo que podia viver com menos. E sabe por quê? Porque quem depende pouco teme pouco. E quem teme pouco é livre. Então começa assim, um dia na semana sem luxos, sem redes sociais,
sem moleza. Vai parecer bobeira no começo, mas depois você vai sentir como se tivesse limpado a alma. Agora vamos falar de um problema ainda mais sorrateiro: as pessoas ao seu redor. Já reparou que a energia de quem te cerca molda seu comportamento? Se você anda com quem reclama da vida, cedo ou tarde você começa a reclamar também. É contagioso. O desânimo é uma erva daninha que cresce rápido. Por isso, faça uma limpeza no seu círculo. Pega um papel e separa em 3 colunas: quem te fortalece, quem não te atrapalha e quem te enfraquece. Depois, olha para essa lista com coragem. Dói, mas é necessário. Porque cada pessoa que você permite perto mexe com sua mente, e não se trata de sair cortando gente da sua vida como se fosse uma tesoura afiada sem dó, mas sim de limitar o acesso. Quem só traz peso merece distância. Quem te puxa para baixo não pode andar no mesmo ritmo que você quer correr. Às vezes basta parar de dar ouvidos. Outras é preciso mudar de assunto, ou até de ambiente. Cada minuto gasto com quem vive na reclamação é um minuto roubado do seu crescimento. O estoico sabia disso e escolhia bem suas companhias. Por quê? A mente se molda ao redor onde habita. E se o terreno for ruim, o fruto também será. Depois de cortar o que te atrasa, vem a parte mais importante: substituir por algo melhor. Um buraco deixado por uma má influência não pode ficar vazio. Senão vira espaço para mais veneno entrar. Então procure ambientes que te inspirem. Pode ser uma roda de amigos que te desafiam, uma comunidade online como a nossa aqui no Estoicismo Racional, ou até vídeos, livros e podcasts que elevem sua mentalidade. Você não precisa conhecer pessoalmente seus mentores. Basta aprender com eles. Se rodear de bons exemplos é como tomar sol. Você começa a brilhar também. E tem mais. Não espere só ser influenciado. Seja você também uma influência forte. Um farol, não um barco perdido. Dê exemplo, mesmo que ninguém esteja olhando. Mantenha a disciplina mesmo sem aplausos. Fale menos, faça mais. O estoico verdadeiro não impõe, ele inspira. E quando você se torna essa presença firme, começa a atrair outras parecidas. Pessoas fortes se reconhecem no silêncio da ação. E aí, sem perceber, você construiu um ambiente que te puxa para cima todos os dias, não por acaso, mas por decisão. Agora vem um dos maiores venenos disfarçados de conselho: esperar motivação. Já percebeu como muita gente só age quando está no clima? Se estiver inspirado, vai para a academia. Se acordar animado, estuda. Se tiver com vontade, começa o projeto. Mas e quando a vontade não aparece? E quando o ânimo some? A resposta dos fracos é simples: fazem nada. Já o estoico, ele age. Não porque sente, mas porque decidiu. O verdadeiro poder está em fazer mesmo sem querer, em levantar quando a cama chama, em escrever quando a mente pede descanso, em treinar quando o corpo reclama. Isso sim é força. Então, esquece essa história de depender do estado emocional. Motivação é como o vento, muda toda hora. A disciplina, por outro lado, é a vela firme no meio da tempestade. Cria sua rotina como quem constrói um templo. Horário para tudo. Acorda, faz o que tem que fazer sem discussão. Não negocie com a preguiça, porque se você deixa a mente decidir na hora, ela vai escolher o caminho mais fácil. O segredo? Não dar opção. É dia de treino? Treina. É hora de estudar? Estuda. Pode até reclamar, mas faz. No final você não lembra da dor. Lembra do orgulho de ter vencido a si mesmo. E se mesmo assim bater aquela preguiça, usa o truque dos 5 minutos. Diz para si: vou fazer só 5 minutinhos. Na maioria das vezes, depois que começa, você engata. E mesmo se não engatar, fez mais do que nada. Outra coisa que funciona é criar recompensas. Terminou a tarefa difícil? Se dá um presente pequeno. Não é para viver de mimo, mas para ensinar para o cérebro que o esforço compensa. A mente adora esse jogo, e se você usa isso a seu favor, vira mestre em enganar a própria resistência. O estoico não foge da batalha mental. Ele aprende a rir dela e segue em frente. Quer saber o que separa os consistentes dos inconstantes? A mentalidade. Tem gente que diz: eu não consigo porque não estou inspirado.
O comprometido responde: eu faço com ou sem vontade. É uma diferença simples, mas que muda tudo. O motivado treina quando quer. O comprometido treina porque decidiu ser forte. O motivado estuda se estiver animado. O comprometido estuda porque sabe onde quer chegar. Isso vale para tudo. O estoico não espera o tempo bom para plantar. Ele cava com chuva, com sol, com vento, porque sabe que quem planta firme colhe em qualquer estação e lembra da dor, aquela que você foge como se fosse um monstro no escuro. Pois bem, ela pode ser sua melhor aliada. A dor tem um papel que ninguém gosta de admitir: mostrar o que precisa ser ajustado. Tá doendo? Então é aí que está o buraco. Na academia, a dor é o sinal do músculo sendo trabalhado. No estudo, é o cérebro se expandindo. No esforço diário, é a alma sendo polida. Fugir da dor é fugir do crescimento. E é por isso que o estoico não apenas tolera o desconforto, ele o busca. Porque sabe que toda evolução tem um preço. Agora vem a parte mais difícil: escolher entre dois tipos de sofrimento, o da disciplina ou o do arrependimento. Um dói no presente, mas fortalece. O outro parece leve agora, mas te arrebenta no futuro. Não existe vida sem dor. A diferença é se você vai sofrer construindo algo ou lamentando o que deixou de fazer. Quando você pula o treino, o peso não é só do corpo fraco, é da mente pesada de culpa. Quando evita um desafio, não é só o medo que vence. É a chance de crescer que morre. Então escolhe. Sofre hoje e cresce, ou foge hoje e se afunda amanhã. As pessoas mais fortes que você conhece não são aquelas que vivem sorrindo sem problemas. São as que encaram a vida como ela é, que suam, caem, levantam e seguem. Gente que não espera que o mundo tenha piedade, porque entendeu cedo que o mundo não vai parar para esperar ninguém. É como estar no meio do mar revolto. Ou você aprende a nadar com os braços cansados ou afunda. O estoico não é frio, ele sente, mas ele não se entrega. Ele transforma cada lágrima em aprendizado, cada queda em impulso, cada cicatriz em história de vitória. E se você acha que tudo isso é papo motivacional, olha ao redor. O que mais tem por aí são pessoas presas num ciclo eterno de vitimização. Vivem reclamando da vida, culpando os outros, esperando um salvador que nunca vem. O estoico olha para tudo isso e diz: se ninguém vem me ajudar, então eu mesmo me salvo. Essa é a postura de quem quer ser livre. Porque enquanto você estiver colocando sua felicidade nas mãos dos outros, vai continuar refém. A liberdade começa no momento em que você decide assumir 100% da responsabilidade pela sua vida, sem desculpas, sem transferência de culpa. E como fazer isso na prática? Começa pelo vocabulário. Palavras moldam pensamentos, e pensamentos moldam ações. Tira do dicionário frases como não consigo, não tenho sorte, para mim é mais difícil. Isso tudo é armadilha mental. Em vez disso, troca por ainda não consigo, mas vou aprender. Minhas ações definem meu futuro. E se ninguém vier, eu vou assim mesmo. Isso não é autoajuda barata. É reprogramação estoica. É dizer para si mesmo: todos os dias que a realidade pode até ser dura, mas quem manda na sua resposta a ela é você. A verdade, por mais indigesta que seja, é simples. A vida não é justa. Nunca foi. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem. O estoico aceita essa realidade e joga o jogo mesmo assim. Tem gente que começa com mais vantagens. Sim. Tem outros que enfrentam mais dificuldades desde o berço? Também. Mas nenhum obstáculo externo pode ser maior que a força de uma mente determinada. Se a vida te deu pouco, use isso como gasolina, não como corrente. Levanta, aprende, cresce. Não é sobre o que acontece com você. É sobre o que você faz com isso. Transforma cada desafio numa missão, como se fosse um treino, como se cada problema fosse uma academia mental. Tá difícil? Perfeito. É aí que mora a oportunidade. Perdeu o emprego? Hora de reinventar. Foi traído. Hora de fortalecer seu amor próprio. Te criticaram? Hora de provar com ações quem você é. Os estoicos diziam que não é o que acontece que importa,
mas o que você faz com o que acontece. Então começa a responder aos acontecimentos da vida como um guerreiro responde ao campo de batalha. Com firmeza, com clareza e com propósito. E por falar em propósito, para pensar agora. Você está sendo o protagonista da sua história, ou só um figurante? Você está dirigindo sua vida ou está só no banco do passageiro deixando tudo acontecer? Se você não tomar o volante, alguém vai. Pode ser um chefe, um parceiro, o medo, a preguiça, qualquer coisa. E aí você vai acordar um dia, olhar para trás e se perguntar: como foi que eu vim parar aqui? Mas se você assumir o controle, agora com coragem, pode escrever uma história que vale a pena ser contada. O estoico não deixa a vida levá-lo. Ele escolhe onde pisa. Chegou a hora de encarar uma das verdades mais duras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras da vida. O mundo não se importa com seus sentimentos. E calma, isso não é frieza, é liberdade. Porque a partir do momento que você para de esperar que alguém sinta pena, compreenda sua dor ou venha te resgatar, você se levanta. De verdade. Você para de pedir socorro e começa a construir sua escada. Os estoicos já diziam: a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. A realidade pode até não ser gentil, mas é justa com quem se levanta e age mesmo sem ter o cenário ideal. Olha à sua volta. Reclamação não muda nada. A vida segue, as contas chegam, o tempo passa. O mundo não para ouvir sua queixa. E isso, meu amigo, é a melhor notícia que você podia receber. Porque significa que você não precisa depender de ninguém para vencer. Não precisa de tapinha nas costas, de aprovação, de permissão. Se está ruim, mude. Se está difícil, resista. Se ninguém acredita em você, seja o primeiro a acreditar. O estoico vive isso na pele. Ele não busca consolo, ele busca ação. E quando age, o mundo responde. Muita gente confunde emoção com realidade. Mas só porque você sente que não é capaz, não significa que não seja. Só porque parece impossível, não significa que seja. Suas emoções não são bússola. São nuvens, passam. O que você precisa é de direção. E essa direção vem da razão, da clareza, da firmeza. A mente do estoico é treinada para não reagir com base na emoção do momento. Ela observa, respira, analisa e só depois decide. Porque quem vive guiado pelos sentimentos, vive perdido. Mas quem escolhe reagir com sabedoria, toma o controle. E aqui entra um ponto crucial. Para de reagir ao que acontece e comece a responder com consciência. A maioria das pessoas vive como se fosse uma bola de ping-pong. Algo acontece, elas reagem. Recebem uma crítica, se abalam. Alguém discorda, se fecham. Dão errado numa coisa, já querem desistir. O estoico faz o oposto. Ele escolhe como vai responder. Mesmo quando tudo parece estar contra, ele segue. Mesmo sem apoio, continua. Mesmo sob pressão, mantém a postura. Essa é a força que ninguém vê, mas todos sentem. E quando você começa a viver assim, a opinião dos outros perde o poder. As críticas não te paralisam, os julgamentos não te limitam. Você segue porque sabe onde quer chegar. Isso é liberdade. É andar com o peito aberto e o olhar firme, mesmo que o mundo diga que você não vai conseguir. Porque no fundo você já entendeu. Ninguém precisa entender seus objetivos. Ninguém precisa aplaudir suas escolhas. Você não deve nada a ninguém além da sua própria consciência. E o estoico sabe disso. Ele caminha em paz, mesmo quando caminha sozinho. Agora para e pensa. Você está vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo? Ou está construindo algo que realmente importa? O estoico carrega no peito uma lembrança poderosa. Memento mori. Lembre-se da morte. Não para viver com medo, mas para viver com urgência. Cada segundo desperdiçado é um pedaço da sua história que não volta. Cada dia que você vive no automático é uma página em branco num livro que poderia ser extraordinário. A morte não é inimiga. Ela é um lembrete, um empurrão sutil dizendo: vai viver antes que seja tarde. Viver com urgência, não. É correr sem direção. É fazer cada ação contar. É olhar para o hoje como se fosse a última chance
de fazer algo que deixe marca. Você já se perguntou o que deixaria para trás se partisse amanhã? Que memórias, que impacto, que exemplo. A maioria vive como se a vida fosse eterna, adiando tudo. Sonhos, conversas, decisões importantes. E quando percebem, o tempo já foi. O estoico não comete esse erro. Ele age. Ele se levanta todos os dias com a consciência de que o tempo é finito e por isso mesmo valioso demais para ser desperdiçado com desculpas ou distrações. Acorde com um propósito. Não importa se é grande ou pequeno, mas tem que ser real. Algo que te mova, que te tire da cama com vontade de lutar. Pode ser sua família, sua saúde, um projeto, um legado. Mas tenha um porquê. Porque nos dias difíceis é ele que vai te manter firme. E à noite, antes de dormir, pergunte a si mesmo: hoje eu vivi com intenção? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Se for não, ajusta a rota no dia seguinte. A vida estoica não exige perfeição, mas exige presença. Um compromisso diário com sua evolução. Não viva só para consumir, viva para contribuir. O que você sabe pode ajudar alguém. O que você constrói pode abrir portas para outros. O que você supera pode inspirar uma multidão. Seu exemplo vale mais do que qualquer discurso. Então, viva de forma que mesmo depois que você se for, sua presença ainda ecoe nas atitudes de quem ficou. Isso é deixar um legado. Isso é ser lembrado não pelo que você teve, mas pelo que você foi. E como dizia Epicteto, não explique sua filosofia, incorpore-a. Viva como um estoico mesmo quando ninguém estiver vendo. E nunca se esqueça. O tempo é o seu bem mais precioso. Gaste com sabedoria. Invista em si mesmo, nos seus projetos, nas suas relações verdadeiras. Não se perca em debates vazios, em distrações digitais, em comparações inúteis. O que importa é o que você faz com o que tem. E você tem agora, não importa como foi o seu passado nem o que ainda não aconteceu. O agora é tudo. É a sua chance de recomeçar, de se reconstruir, de renascer como alguém mais forte, mais consciente, mais presente. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm a coragem de encarar verdades duras, e menos ainda seguem até o fim. Isso mostra que você está comprometido com a sua evolução. Agora é com você. Haja. Não espere mais um sinal. O sinal foi esse vídeo. A escolha é sua. Aplicar essas lições e destruir de vez a versão fraca de si mesmo, ou continuar no mesmo lugar, esperando que algo mude sozinho. Você sabe o que precisa ser feito. A transformação real não acontece quando você apenas ouve essas palavras. Ela acontece quando você levanta dessa cadeira e decide fazer algo diferente. Quando você fecha esse vídeo e diz para si mesmo: chega, hoje eu começo. E não precisa ser algo enorme. Não precisa mudar o mundo. Só precisa dar um passo. Um só. Às vezes, a maior revolução começa com o menor gesto. Apagar um número da agenda. Fazer aquela ligação adiada. Escrever o primeiro parágrafo do livro. Voltar para a academia. Dormir mais cedo. Dizer não onde antes dizia sim. Isso já é o começo da destruição da sua versão fraca. E é assim que nasce uma nova identidade. Não do nada, mas do esforço diário, da repetição do que é certo, mesmo quando parece pequeno. As pessoas acham que precisam de uma grande virada, mas a verdade é que a grande mudança acontece no silêncio, no bastidor, nas escolhas que ninguém vê. O estoico constrói sua força no invisível. Ele não precisa se exibir, porque ele sabe que o verdadeiro respeito vem da coerência, da firmeza, da capacidade de manter sua palavra quando ninguém está olhando. Quando você começa a mudar de verdade, o mundo reage. As pessoas sentem. Algumas vão se afastar. Outras vão tentar te puxar de volta. Isso é natural, porque quando você muda, você obriga o ambiente a se ajustar. Mas não volte atrás. Não enfraqueça sua luz para agradar quem se sente ofuscado. Seja o farol, seja a rocha. Lembre-se, sua força incomoda quem vive na fraqueza, mas inspira quem deseja crescer. E é por isso que o mundo precisa da sua transformação. Não só por você, mas por quem ainda não teve coragem de dar esse passo. Essa jornada não tem fim,
Porque o verdadeiro guerreiro estoico não busca perfeição. Ele busca progresso. Ele sabe que vai errar, que vai cair, que vai duvidar. Mas também sabe que cada erro é lição, cada queda é treino, cada dúvida é convite para refletir mais fundo. Não se trata de ser invencível, se trata de ser inabalável, de manter a direção mesmo na tempestade, de enxergar valor no processo e não só no resultado, de viver com consciência e presença, todos os dias, mesmo nos dias ruins. E sabe o que é mais bonito nessa jornada? É que ela é só sua. Ninguém pode viver isso por você. Ninguém vai lutar suas batalhas internas. Ninguém vai calar as vozes da dúvida dentro da sua mente. Mas também, ninguém pode tirar de você a vitória que vem de enfrentar tudo isso e continuar. E esse brilho, essa chama, essa força, é sua. Foi você que construiu, com suor, com dor, com coragem. Isso ninguém jamais poderá apagar. Então levanta, respira, olha no espelho e diga para si mesmo: a versão fraca de mim morreu aqui. E cada decisão daqui para frente será o tijolo da nova versão. Uma versão firme, consciente, resiliente. Uma versão que não se curva aos ventos da opinião alheia, que não se esconde na sombra da procrastinação, que não espera o mundo mudar para começar a agir. Seja essa versão. Seja você em sua melhor forma. E nunca se esqueça, no final das contas não é sobre ser melhor do que os outros, é sobre ser melhor do que quem você foi ontem. Perseverar é continuar mesmo quando tudo em volta diz que seria mais fácil parar. É insistir quando a energia já está no fim, quando o mundo parece ter virado as costas, quando as recompensas ainda não chegaram, e você se pergunta se vale a pena seguir. Os estoicos consideravam a perseverança uma virtude silenciosa, mas essencial, porque sem ela nenhuma outra qualidade se sustenta. Você pode até ter disciplina, coragem, foco, mas se não souber persistir, na primeira tempestade tudo desmorona. Perseverança é a cola invisível que mantém a estrutura firme quando as rachaduras aparecem. E vamos ser sinceros, vai ter dia em que você vai acordar sem vontade. Vai ter semana em que nada vai parecer funcionar. Você vai olhar para sua vida e pensar: será que estou fazendo isso tudo à toa? Mas é justamente nesses momentos que a perseverança mostra sua força. Não como um grito de guerra, mas como um sussurro interno dizendo: vai mais um pouco, só mais um passo. E quando você dá esse passo, mesmo cansado, mesmo na dúvida, algo dentro de você se transforma. A mente se fortalece, o espírito se expande e o caráter se consolida. O estoico sabe que os grandes feitos não nascem da facilidade. Eles nascem da repetição cansada, do levantar-se quando tudo em volta sugere desistência. Epicteto dizia que o progresso exige esforço constante e que a virtude não se alcança com conforto. É preciso ter constância, e constância só existe com perseverança. Por isso, o verdadeiro estoico não busca resultados imediatos. Ele se foca no processo. Ele confia que mesmo que os frutos demorem, a semente bem plantada nunca é em vão. A natureza não apressa a flor e ainda assim ela floresce. E se você cair? Tudo bem. Cai, levanta, aprende e segue. O estoico não se culpa pelo erro. Ele o estuda. Ele não paralisa na falha. Ele a usa como degrau. Cada queda é uma oportunidade de ajustar a rota, de conhecer melhor seus limites e descobrir novas forças. Perseverança é isso. A capacidade de seguir não apesar das falhas, mas por causa delas. Porque é justamente quando você pensa em desistir e não desiste, que um novo nível de você mesmo nasce. Um nível que só se revela a quem continua. Às vezes a gente acredita que perseverar é manter o ritmo alto o tempo todo, mas nem sempre dá. E tá tudo certo. Perseverar também é saber desacelerar quando for preciso, respirar, se reorganizar, mas sem sair do caminho. É como uma vela que, mesmo com vento forte, continua acesa porque tem proteção em volta. Essa proteção é sua decisão diária de não desistir. Um passo de cada vez, mesmo arrastado, ainda é avanço, mesmo que pequeno, mesmo que ninguém veja. É a soma desses pequenos passos que constrói a grande transformação,
No fim das contas, quem persevera é quem chega. Não importa se rápido ou devagar. O mundo pode admirar o talento, a inteligência ou a sorte, mas é a perseverança que molda os que vencem. Porque quando todo o resto falha, motivação, apoio, recursos, é ela que permanece. É ela que segura a barra. E é ela que te leva até onde poucos chegam. Por isso, guarde isso com carinho. Não pare. Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo cansado, continue como um verdadeiro estoico. Com firmeza, com propósito, com a virtude silenciosa que transforma dias difíceis em vitórias duradouras. E se depois de tudo isso ainda restar dúvida, lembre-se, a sua mente é moldável, treinável, forjável como o ferro no fogo. Cada decisão que você toma fortalece ou enfraquece sua essência. Então escolha bem, que o último pensamento antes de dormir seja de orgulho pelo que você construiu hoje, e que o primeiro ao acordar seja de coragem para recomeçar. A versão fraca não morre de uma vez. Ela vai sendo substituída, pouco a pouco, por atitudes firmes, por escolhas conscientes, por atos de superação diária. E é essa versão, forte, serena, corajosa, que merece viver. Siga firme, continue. E quando duvidar, volte aqui. Leia de novo. Relembre quem você está se tornando. A jornada é sua, mas você não está sozinho, somos irmãos estoicos, somos movimento. Se você achou essa primeira parte interessante, espera só para ver o que vem agora. Vamos para a segunda parte do vídeo. Você está realmente no controle da sua vida? Ou será que você só está reagindo ao que acontece, tipo uma folha levada pelo vento? Às vezes parece que a gente entra num ciclo sem fim, comete os mesmos erros, se estressa por bobagem, perde tempo com gente que não acrescenta nada e sofre por coisas que nem dá para mudar. É como se estivéssemos carregando uma mochila cheia de pedras, tentando correr com ela nas costas. Mas calma, a boa notícia é que existe uma saída, e ela não está em fórmulas mágicas ou promessas vazias. Está na filosofia, no pensamento milenar, que moldou grandes mentes como a de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Hoje, você vai conhecer 10 princípios estoicos que podem mudar sua forma de pensar, agir e viver. Mas para isso acontecer, é preciso deixar para trás alguns hábitos que já não servem mais. Se prepara, porque essa caminhada começa agora. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like e comenta aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que estou no caminho certo e fortalece nossa comunidade de irmãos estoicos. Vamos, direto ao ponto. O primeiro princípio é a indiferença estratégica. Isso mesmo, aprender a ignorar o que não te leva a lugar nenhum. Sabe aquelas coisas que sugam sua energia sem dar nada em troca? A fofoca do grupo de WhatsApp, a crítica sem fundamento, o comentário atravessado de alguém que nem conhece você de verdade. Tudo isso é como lixo emocional que você carrega à toa. Marco Aurélio já dizia, você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. E essa frase é ouro. Ela nos lembra que o verdadeiro poder está dentro da gente, não no que acontece lá fora. Então, para viver com mais leveza, você precisa começar a escolher melhor onde coloca sua atenção. Quer um exercício prático? Toda vez que algo te incomodar, se pergunta, isso vai importar daqui a uma semana? Se a resposta for não, deixa para lá. Esse é o teste da relevância. A maioria das coisas que nos tiram do sério hoje, amanhã já não fazem diferença nenhuma. É como chutar uma pedra no caminho. Dói na hora, mas se você continuar olhando para trás, tropeça de novo. O segundo passo é a regra do silêncio mental. Respira antes de reagir. A raiva gosta de velocidade, mas a sabedoria anda devagar. Quando você responde no impulso, quase sempre se arrepende depois. Então, respira fundo, segura um pouco e só depois decide se vale mesmo a pena reagir. O terceiro passo é o treinamento da indiferença. Comece pequeno. Ignore o carro que te fechou no trânsito. Deixe para lá o comentário atravessado do colega. Não entre em briga por bobagem. A cada vez que você escolhe não reagir, sua mente fica mais forte.
É como se fosse uma academia invisível da alma. E acredite, quanto mais você treina isso, mais inabalável você se torna. Durante os próximos dias, escolhe 3 coisas que normalmente te irritam e decide que vai ignorar totalmente. Pode ser aquele barulho do vizinho, uma mensagem que normalmente te tira do sério, ou até a sua própria pressa. Faz esse teste e no fim da semana me conta como se sentiu. Leve, né? É aqui que entra o coração do estoicismo. A gente não controla o que acontece, mas controla como responde. E isso muda tudo. Quando você aprende a selecionar o que merece sua energia, você começa a ter paz. E a paz é valiosa demais para ser desperdiçada com coisa pequena. Os estoicos nos ensinam que a mente é como um jardim. Se você não cuida, cresce mato. Mas se cultiva com atenção, floresce. Então escolha com sabedoria o que você rega com seu tempo e seus pensamentos. Não é sobre ser frio ou insensível. É sobre ser estratégico. É sobre proteger sua paz como quem protege um tesouro. Sabe o que mais impressiona na filosofia estoica? É a simplicidade poderosa. Nada de grandes discursos, só verdades profundas, ditas com clareza. E quando você aplica esses princípios no dia a dia, percebe que as coisas mudam mesmo. A opinião dos outros perde força, os problemas diminuem de tamanho e a vida fica mais leve. A indiferença estratégica não é sobre ignorar tudo, mas sim sobre não se deixar consumir por aquilo que não leva à sua evolução. E essa é uma das maiores liberdades que um ser humano pode conquistar. Agora vamos falar de um princípio poderoso: transformar obstáculos em oportunidades. Olha só que coisa curiosa. Tem gente que passa por um problema e desmorona. Outras pessoas enfrentam o mesmo desafio e saem mais fortes. Qual é a diferença? Não é sorte, é mentalidade. Marco Aurélio, um dos maiores nomes do estoicismo, escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Essa frase pode parecer filosófica demais à primeira vista, mas ela é prática até demais. Os obstáculos não são muros, são degraus. Eles podem te parar ou te levar mais alto. Depende do jeito que você escolhe olhar para eles. A verdade é que ninguém sai de um buraco só reclamando. O estoico não foge do problema. Ele pergunta: o que eu posso aprender com isso? E essa simples mudança de pergunta vira uma chave interna. Sai o porquê isso está acontecendo comigo, e entra o como isso pode me deixar mais forte. É nesse ponto que o estoicismo brilha. Ele não nega a dor, mas transforma a dor em propósito. Um erro no trabalho vira treino de paciência. Um fora no relacionamento vira treino de resiliência. Um fracasso vira treino de adaptação. É como se cada dificuldade fosse um professor disfarçado. Quer um método prático para isso? Usa a regra da retrospectiva. Pensa em um problema que te tirou o sono no passado. Ele ainda tem o mesmo peso hoje? Provavelmente não, e mais, talvez você até tenha crescido por causa dele. Então, da próxima vez que algo difícil acontecer, pensa assim: isso vai me ensinar alguma coisa. A mente da gente aprende melhor com exemplos. Por isso, o estoico treina o olhar para ver além da dor. Ele sabe que tudo passa, mas o aprendizado fica. É tipo lapidar uma pedra bruta até virar algo de valor. E essa lapidação, quase sempre, vem através dos desafios. Antes de reagir, respira. Fecha os olhos e se pergunta: como um estoico lidaria com isso? A resposta quase sempre envolve calma, estratégia e foco na ação, não na lamentação. Porque reclamar é fácil, qualquer um faz. Difícil mesmo é transformar limão em suco sem fazer careta. E aqui entra a beleza do estoicismo. Ele não exige que você não sinta. Ele só te ensina a sentir sem se perder. A dor pode vir, mas não precisa te dominar. Você pode acolher a emoção sem virar refém dela. Isso é poder mental. Muita gente pensa que viver o agora é um papo de autoajuda, mas não é. É sabedoria antiga, testada e comprovada. A arte de viver o presente é um princípio estoico essencial. Marco Aurélio dizia: não viva no passado, não sonhe com o futuro, concentre sua mente no momento presente.
Parece simples, né? Mas olha em volta. Quantas pessoas você conhece que realmente vivem o agora? A maioria está presa em arrependimentos do passado, ou ansiosa pelo que ainda nem chegou. E no meio disso tudo, esquecem de viver o que realmente importa, o que está acontecendo agora, bem diante dos olhos. Sêneca também reforçava isso. A gente corre tanto para o futuro, ou lamenta tanto o que passou que se esquece que a vida acontece no presente. Quando você está comendo, pensa na conta que tem para pagar. Quando está com quem ama, pensa no problema do trabalho. E assim vai se perdendo. 1 hora de cada vez. Mas o presente é o único tempo que você realmente possui. O passado já foi. O futuro é só suposição. Então, treinar a mente para viver no agora é uma revolução silenciosa. E se você se comprometer com ela, vai colher os frutos dessa presença plena em tudo o que fizer. Para viver no presente, você precisa treinar sua mente como quem treina um músculo. E os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Um exercício simples, mas poderoso, é o exercício do momento presente. Sempre que perceber sua cabeça voando para o passado ou para o futuro, para. Respira fundo. Observa ao seu redor. Sente o ar entrando e saindo. Escuta os sons. Repara na luz, no cheiro, na textura das coisas. Parece bobo, mas não é. É nesses pequenos momentos que a gente recupera o controle da mente e reconecta com a vida real. Aquela que está acontecendo agora mesmo, não nas suposições. Outro hábito valioso é a regra do dia único. Todo dia de manhã se pergunta: se hoje fosse meu último dia, como eu escolheria vivê-lo? Essa simples pergunta muda tudo. De repente, aquela conversa adiada vira prioridade. Aquele abraço que você sempre deixa para depois ganhar valor. Aquela escolha que você vinha postergando parece urgente, porque no fim das contas, o amanhã é só uma hipótese. Viver como se cada dia fosse único não é viver no desespero, mas com mais consciência e propósito. É sair do piloto automático e voltar a sentir o gosto da vida. E tem mais. O treinamento da gratidão ativa. Isso mesmo. A gratidão também. É um treino. Todos os dias, de manhã, escreve 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser um café quentinho, o sorriso de alguém, o silêncio do início do dia. À noite, faz uma reflexão. Eu aproveitei o que estava ao meu alcance. Hoje, esse simples hábito muda o foco da mente do que falta para o que já existe. E isso, amigo, é um antídoto poderoso contra a ansiedade, a comparação e o desânimo. A gratidão te ancora no presente e transforma o agora num lugar onde você quer estar. Agora, segura essa. Disciplina é liberdade. Isso mesmo. Pode parecer contraditório, mas os estoicos sabiam que quem não tem disciplina vive escravizado pelos próprios impulsos. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O que ele quis dizer é simples. Quando você domina a si mesmo, você se liberta de tudo que tenta te controlar. As pessoas mais bem-sucedidas não dependem de motivação. Elas confiam na disciplina, porque motivação vem e vai, mas a disciplina, quando bem treinada, permanece. Você está esperando o momento certo para agir? Então se prepara, ele não vai chegar. O cenário perfeito é uma armadilha. Se você sempre espera as condições ideais, nunca começa nada. E isso é um roubo, silencioso de tempo e de vida. Os estoicos sabiam disso, e por isso agiam mesmo sem vontade. Eles não esperavam sentir. Eles faziam. O método haja primeiro, sinta depois funciona assim. Tá sem ânimo para treinar? Veste a roupa e faz só 5 minutos. Sem vontade de estudar? Lê só uma página. Com preguiça de começar algo novo? Dá o primeiro passo. Depois, o impulso. Vem ponto e tem também a regra dos 3 compromissos. Todos os dias cumpra 3 promessas simples com você mesmo. Pode ser ler 5 páginas de um livro, fazer 30 minutos de exercício, dormir no horário. O segredo aqui não é a grandiosidade, mas a constância. Faça chuva ou faça sol, motivado ou não, cumpra esses compromissos.
Isso ensina para sua mente que você não depende do humor do dia para fazer o que precisa ser feito. A disciplina se fortalece quando vira rotina, não quando depende de inspiração. E quanto mais você cumpre consigo mesmo, mais confiança constrói. Disciplina. É como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ela fica. E, para isso, existe um tipo de exercício que os estoicos valorizavam muito: o treinamento do desconforto voluntário. Parece estranho à primeira vista, mas é extremamente eficaz. Sêneca, por exemplo, passava dias usando roupas simples e comendo de forma básica, só para lembrar que ele conseguia viver bem mesmo sem luxo. Isso criava uma mente forte, desapegada, pronta para encarar qualquer desafio. Você pode aplicar isso no seu dia a dia com pequenas ações: tomar um banho frio, acordar mais cedo, cortar um hábito ruim por uma semana. É nesses gestos que você aprende que o conforto não pode mandar em você. Aí a gente chega num tema que muita gente evita: resiliência emocional. Viver bem não é evitar emoções difíceis, mas saber lidar com elas. Epicteto dizia: o problema não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. E essa frase resume tudo. Não tem como controlar o mundo, mas você pode sim controlar sua resposta diante do que acontece. Raiva, frustração, tristeza, ansiedade. Tudo isso faz parte. Mas quando essas emoções tomam conta da gente, quem sofre somos nós. A proposta estoica é simples: domine suas emoções ou elas vão te dominar. A maioria das pessoas reage no automático. Sentiu raiva? Explode. Sentiu ansiedade? Paralisa. Sentiu tristeza? Se afunda. Mas os estoicos ensinavam um caminho diferente. Um deles é o método do observador. Quando uma emoção forte bater, não reage de imediato. Para. Respira. Olha para a emoção como se fosse outra pessoa sentindo. Pergunta: se alguém me contasse isso, o que eu diria para ela? Esse distanciamento momentâneo já muda tudo. É como se você saísse do furacão e observasse ele de fora. Aí sim dá para tomar decisões mais inteligentes. Outro exercício é a regra dos 10 segundos. Toda vez que você sentir raiva, frustração ou nervosismo, respira fundo e conta até 10 antes de responder. Esse pequeno espaço entre estímulo e reação é onde mora a liberdade. Se você conseguir controlar esse momento, você começa a dominar a si mesmo. Pergunta mental: o que um estoico faria agora? A resposta pode ser ignorar, esperar, refletir ou até mesmo agir. Mas vai ser uma resposta consciente e não só um reflexo emocional. Isso faz uma diferença enorme. E tem também o treinamento do desconforto emocional. É simples, mas poderoso. Passe um dia inteiro sem reclamar. Quando algo pequeno te irritar, respira e não reage. Aceite sem drama. Isso é um treino de resistência emocional. Porque viver com serenidade não é não sentir nada, é sentir sem se desmanchar por dentro. Quanto mais você suporta as emoções sem ser dominado por elas, mais forte você se torna. E acredite, o mundo respeita quem mantém a calma quando tudo à volta está em caos. A filosofia estoica é prática. Ela não foi feita para ser lida e esquecida. Ela foi feita para ser vivida. E nesse caminho, você descobre que o verdadeiro poder é interno. Ninguém tira sua paz se você não permitir. Ninguém tem controle sobre sua mente, a não ser você. Mas isso exige prática, todos os dias. E mesmo quando parece que você não está avançando, continue, porque cada esforço invisível conta. É como construir um castelo pedra por pedra. Quem olha de fora não vê nada mudando, mas dentro de você está nascendo uma fortaleza. Agora, entra um princípio que parece sombrio à primeira vista, mas é, na verdade, uma das ideias mais libertadoras do estoicismo: memento mori, ou lembre-se da morte. Calma, isso não é para te deixar triste, é para te acordar. A maioria das pessoas vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Adiam sonhos, guardam palavras, seguram decisões, sempre achando que depois vai ser melhor. Só que esse depois pode não chegar. Marco Aurélio dizia: você pode deixar a vida agora mesmo,
que isso determine o que você faz, diz e pensa. Forte, né? Mas extremamente verdadeiro. Quando você lembra que o tempo é finito, você começa a dar mais valor ao agora. É por isso que os estoicos não usavam o pensamento sobre a morte para temê-la, mas para valorizar a vida. Imagina acordar todos os dias com a consciência de que esse pode ser o seu último dia. O que mudaria na sua forma de viver? Você seria mais presente? Diria mais vezes, eu te amo? Teria mais coragem de seguir seus sonhos? Esse é o ponto. O exercício do último dia é simples e profundo. Todas as manhãs pergunte-se, se hoje fosse meu último dia, eu estaria satisfeito com o que estou fazendo? Se a resposta for não, talvez seja a hora de ajustar a rota. Tem também a regra do tempo roubado. Faça uma lista de tudo aquilo que está consumindo seu tempo sem te levar a lugar nenhum. Redes sociais inúteis, discussões sem propósito, preocupação com a opinião dos outros. Tudo isso rouba a vida da gente sem fazer barulho. Agora imagina que você só tem mais um ano de vida. O que você pararia de fazer imediatamente? Essa reflexão ensina a cortar o excesso e focar no que realmente importa. Porque a verdade é que tempo não se recupera. Cada minuto mal usado é um minuto a menos de vida vivida. Para reforçar esse pensamento, aplique o teste da prioridade real. Antes de tomar qualquer decisão, se pergunta: se eu morrer amanhã, vou me arrepender de não ter feito isso? Isso contribui para minha paz ou para o meu crescimento? Essas perguntas simples trazem clareza, e com clareza vem foco. Quando você começa a enxergar o tempo como algo precioso, cada escolha ganha um peso diferente. A morte, que parecia um tabu, vira uma conselheira silenciosa. Ela te ensina a viver com mais intenção e presença, e agora chegamos na gratidão estoica. Num mundo que o tempo todo te empurra para querer mais, ser mais, ter mais. Ser grato é um ato de rebeldia. A maioria das pessoas vive num estado constante de insatisfação, sempre esperando algo para ser feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu for promovido, quando eu tiver um relacionamento perfeito. Mas a felicidade nunca chega, porque sempre tem algo faltando. Os estoicos, ao contrário, ensinavam que a verdadeira riqueza está em precisar de pouco. Epicteto dizia: riqueza não é ter muitas coisas, mas precisar de poucas. Isso muda tudo. Quer aplicar isso na prática? Comece pelo exercício da privação mental. Imagine que amanhã você perdesse algo importante. Sua saúde, seu emprego, um amigo querido. Como você se sentiria? Agora, olhe de novo para essas coisas com mais atenção e gratidão. Isso te ensina a valorizar antes de perder. E mais importante, ainda a reconhecer o que você já tem. Os estoicos também praticavam o diário da gratidão. Todos os dias escreviam 3 coisas simples pelas quais eram gratos. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser uma refeição gostosa, um dia sem dor, uma conversa sincera. O que é valorizado, cresce. E quando você pratica isso com constância, sua percepção da vida muda completamente. Outro exercício poderoso é a regra da comparação inteligente. Ao invés de olhar para quem tem mais, olhe para quem tem menos. Parece simples, mas muda completamente a sua perspectiva. Se você tem um teto sobre a cabeça, comida no prato e saúde, você já tem mais do que milhões de pessoas no mundo. A gente se acostuma tanto com o que tem que esquece de agradecer. E essa comparação com quem está em uma situação pior não é para alimentar culpa, mas para despertar gratidão real. Lembra de um momento difícil da sua vida? Agora olha para hoje. Viu o quanto você já avançou? E agora o penúltimo princípio: excelência pessoal. Ser a melhor versão de si mesmo não é um destino, é uma jornada. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Acorda, trabalha, reclama, dorme e repete tudo no dia seguinte. Sonha alto, mas não age. Aceita menos do que merece. Marco Aurélio dizia: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja um. E essa frase é um tapa com luva de sabedoria. Os estoicos acreditavam que a excelência não era dom, era prática diária. Um compromisso.
Consigo mesmo de fazer melhor a cada dia. Comece aplicando o princípio do 1%. Em vez de buscar uma mudança radical, melhore só 1% todos os dias. Leia 5 páginas de um livro, aprenda algo novo, treine um pouco mais. Com o tempo, essas pequenas ações acumuladas geram resultados extraordinários. Depois aplique o método da autoavaliação. Toda noite, antes de dormir, se pergunta: hoje eu fui melhor que ontem? O que eu poderia ter feito diferente? Isso mantém sua mente afiada e consciente. Porque quem não se avalia não evolui, e quem não evolui se perde. Você também pode usar a regra do modelo de excelência. Escolha alguém que represente o que você deseja ser. Pode ser um filósofo, um líder, um mentor, e estude os hábitos dessa pessoa. Como ela lida com dificuldades? Que valores ela pratica? Como reage sob pressão? Aprenda com os grandes. Os estoicos faziam isso o tempo todo. E você pode fazer igual. Não precisa copiar, mas pode se inspirar. A excelência se alimenta de referências vivas. E quanto mais você se conecta com pessoas que te elevam, mais você cresce. O último princípio é um dos mais libertadores. Liberte-se da validação externa. A maioria das pessoas vive em função da aprovação dos outros. Moldam suas escolhas para evitar críticas, deixam de seguir o próprio coração com medo do julgamento e acabam vivendo uma vida que não é delas. Marco Aurélio dizia: por que valorizamos mais a opinião dos outros sobre nós do que a nossa própria. E essa é a ferida silenciosa de muitos. Se você não definir seu valor, o mundo vai fazer isso por você. E quase nunca de forma justa. A libertação começa com o teste da autenticidade. Antes de tomar uma decisão, se pergunta: se ninguém soubesse disso, eu ainda faria? Se sim, vá em frente. Depois vem a regra do espelho. Olhe para si mesmo e se pergunte: eu respeito essa escolha? Se a resposta for sim, não precisa da aprovação de mais ninguém. Por fim, treine a indiferença social. Quando alguém te criticar, não reaja. Quando duvidarem de você, apenas sorria e continue. Lembre-se, a opinião dos outros só tem o peso que você dá. Viva com firmeza. Viva com verdade. A vida é feita de ciclos, e o estoicismo nos ensina que nenhum deles dura para sempre. Quando você entende isso, começa a lidar melhor com o fim, das fases com os adeuses, com as mudanças que antes pareciam perdas. A verdade é que cada recomeço carrega em si a chance de renascer mais forte. O que antes te derrubava, agora serve de base para sua reconstrução. O estoico não lamenta o fim. Ele agradece o caminho e segue em frente, com os olhos no presente e os pés firmes no chão. A mente estoica não busca perfeição, busca direção. Errar faz parte, cair também. O importante é não se deixar. Definhar no chão. Levantar, aprender, ajustar o passo. Isso sim é viver com sabedoria. Tem gente que se prende a culpas antigas como se fossem correntes. Mas você não é mais aquela versão de si mesmo. Cada dia é uma nova chance de fazer diferente. E a excelência está justamente nessa repetição humilde. Tentar, cair, aprender e tentar de novo. Ser estoico não é se fechar para o mundo, é abrir os olhos para ele com mais clareza. É escolher responder com equilíbrio onde antes havia desespero. É dizer não sem culpa. É ouvir críticas sem se abalar. É amar com presença, sem apego. Um coração estoico bate forte, mas não se descontrola. Ele sente, mas não se perde. Ele vibra, mas não depende do aplauso. Essa é a verdadeira força, ser inteiro por dentro, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Você não precisa provar nada para ninguém. Sua vida não é um palco, é um caminho. E você é o único responsável por dar sentido a cada passo. Enquanto o mundo grita, você pode escolher o silêncio. Enquanto todos correm, você pode escolher a calma. Enquanto muitos reagem, você pode agir com intenção. A diferença entre quem vive e quem apenas sobrevive está justamente aí. Em viver com consciência, não no automático. A sabedoria estoica é um escudo, mas também é uma bússola. Ela te protege do que não importa e te guia na direção do que realmente transforma.
E quanto mais você pratica, mais ela se torna parte de quem você é. Não como uma obrigação, mas como uma natureza. Você deixa de apenas fazer estoicismo e passa a ser estoico. Em cada escolha, em cada reação, em cada silêncio. E se um dia você sentir que está voltando a velhos padrões, respira. Isso também faz parte. O caminho do autodomínio é feito de curvas, não de linha reta. O importante é perceber, corrigir e continuar. O estoico não busca ser melhor que os outros. Ele busca ser melhor do que foi ontem, um passo por dia, uma escolha de cada vez. E no fim, isso é o que mais importa. Se você chegou até aqui, saiba que está plantando sementes que vão florescer no tempo certo. Talvez hoje ainda não veja os frutos, mas eles estão sendo formados dentro de você. Cada princípio estoico que você ouviu e absorveu é uma raiz que se aprofunda. E quanto mais profundas as raízes, mais firme será a sua árvore quando os ventos vierem. Porque eles virão. E tudo bem. Você estará pronto. A vida não exige que você seja perfeito, só que esteja disposto a crescer. E a boa notícia é que você já começou. Só de ter assistido, refletido e continuado até o fim, já demonstrou algo que a maioria ainda não entendeu. Que a transformação começa por dentro. Não no barulho, mas no silêncio. Não nas redes sociais, mas na alma. E isso ninguém pode tirar de você. Agora é com você. Escolha um desses princípios e viva ele hoje. Não precisa mudar tudo de uma vez. Só um passo já transforma a rota. Lembre-se, o estoico age com constância, não com pressa. E quando parecer difícil, volta aqui. Reassiste, reflete, recomeça. A sabedoria nunca se esgota, ela se aprofunda. E quanto mais você bebe dela, mais sede de evolução você sente. Essa jornada é sua. Mas você não está sozinho. Aqui nessa comunidade do estoicismo racional, estamos todos aprendendo juntos. Um passo de cada vez, um vídeo de cada vez, uma transformação de cada vez. Porque ser estoico é também ser irmão, e é fortalecendo uns aos outros que seguimos, mais fortes. Então escreve aí nos comentários, sou estoico. Isso é mais do que uma frase, é um compromisso com sua evolução. E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando de clareza, força e direção. Às vezes, uma simples mensagem muda o rumo da vida de alguém. E você pode ser esse mensageiro. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.